Opa, tudo bem pessoal? Aqui quem fala é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Pessoal, o Santos perdeu aí no último final de semana do excelente time do Palmeiras, né? O Santos perdeu de 2-0, fora os ameaços que teve. O time do Santos que teve uma atuação pífia, que não foi de acordo com o Santos estava apresentando nas últimas partidas. É verdade que o Santos utilizou o mesmo esquema de jogo, mas infelizmente não funcionou com o time do Palmeiras. E aí eu não estou comparando o time do Palmeiras com o time do Fluminense e com o time do Atlético Paranaense, ao qual o Santos ganhou de 1-0 fora de casa, se lembram? Gol do Madison, inclusive. A comparação é que o Santos, aquela vontade que até então, com a ajuda do torcedor, que no meu modo de ver é ser o maior trunfo dentro da Vila Belmiro, o Santos não jogou nem 1% daquilo que vinha jogando. O time do Santos, evidentemente, que é um time muito limitado, mas eu acho que piores que o time do Santos existem. São aqueles que estão na zona do rebaixamento, aqueles 4, e eu creio que alguns times que estão acima do Santos também não estão muito longe daquilo que o Santos está apresentando. É bem verdade que nessas horas, time grande quando começa a perder, começa a ter uma dificuldade para jogar, as jogadas não acontecem, problemas de contusão, problemas de confiança, o time realmente sente essa dificuldade, né? Então, o time do Santos tem um compromisso agora nessa quarta-feira, às 19 horas, contra o RB Bragantino, e o Santos, que perdeu os 3 pontos em casa com o time do Palmeiras, nem empatar, que seria um bom resultado, o Santos tem a obrigação de ganhar desse jogo novamente. Vai ser fácil? Novamente não. O time do Bragantino é um time muito bom, time jovem, um time que joga em alta velocidade. E se o Santos jogar dessa maneira a qual jogou contra o Palmeiras, batendo cabeça, a impressão que dava é que os buracos no time do Santos, a marcação não funcionou. No meu modo de ver, o Carille também errou alguns pontos, principalmente na substituição. É bem verdade que o Robson Reis, o zagueiro novo que o Santos tem, que ultimamente estava jogando bem, até destaque foi, essa partida, exemplo da maioria dos jogadores do Santos, não jogou bem, né? Inclusive, culpa-se muito ele pelas falhas que ele teria tido no primeiro e no segundo gol. No primeiro gol, que não valeu, a bola bateu no braço do Edu e que o Rony fez o gol. E no segundo, aquele toque do calcanhar do Edu, que foi para o Rafael, meia esquerda, que fez o cruzamento, e o Rony, inteligentemente, no meio da zaga. Ainda o Robson Reis tentou cortar, mas o Rony pegou de frente com o João Paulo e acabou convertendo, né? Mas o Santos, nessa partida, o Madison recebeu o 3º cartão amarelo, por isso, nesse compromisso logo mais amanhã, na quarta-feira, ele não vai jogar, né? Outro desfalque importantíssimo é o Emiliano Velasquez. Emiliano Velasquez, que sofreu uma contusão muito importante, pessoal, né? Nós verificamos no decorrer da partida, o Emiliano Velasquez caiu, sentindo muita dor, foi tirado inclusive de maca. E eu tenho uma matéria aqui da UOL que está falando a respeito do jogador, né? Que começa mais ou menos assim. O zagueiro Emiliano Velasquez teve uma lesão importante no músculo posterior da coxa esquerda e será desfalque do Santos nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O uruguaio, de 27 anos, fará tratamento intensivo para retornar ainda nesta edição. O Brasileirão terminará no dia 9 de dezembro. Faltam 8 jogos para o fim. A chance de retornar em 2022. É complicado. Eu vou começar primeiramente pela lateral direita, do Madison, que recebeu o 3º cartão amarelo e não jogará contra o RB Bragantino na Vila Belmiro. Quais são as opções que o técnico Carille poderá colocar nessa partida?
na lateral direita? Eu fiz uma anotação aqui. Primeira opção, eu sei que a torcida vai ficar brava, que não tem provavelmente outra solução, mas é o Pará. Pará é a primeira opção que o técnico Fábio Carille tem. A segunda opção pode ser o Marcos Guilherme, pessoal. Você se lembra que anteriormente o Marcos Guilherme jogando na esquerda, ele jogou muito tempo. Logo quando o Carille chegou na lateral direita, jogou inclusive com o Fernando Diniz também, nessa posição. Chegou a jogar de zagueiro, meio de campo, enfim, o coringa do time, né? E a outra opção que eu anotei aqui é o Balieiro. Balieiro que jogou também de lateral direito. Pode ser uma opção, não sei se será. E a partir daí, o que o Carille pode pensar, o que o Carille pode treinar o time do Santos, né? Colocando o Pará. Pará seria a primeira opção? Pode ser, porque é um jogador de origem, mas como todo mundo sabe, o Pará vem atravessar uma péssima fase, né? O torcedor santista não gosta do Pará. Inclusive tem alguns torcedores que querem que o ano que vem o Pará seja negociado, seja emprestado e que não seja aproveitado pelo time do Santos, né? A segunda opção é o Marcos Guilherme, né? Como eu já falei, que já jogou lateral direito na época do Diniz. E no começo do campeonato, quando o Carille assumiu, ele também jogou acho que uma ou duas vezes de lateral. E o Balieiro, que até de zagueiro jogou com o Carille. Você se lembra aquele jogo que o Balieiro jogou quando o Santos foi desclassificado da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense em casa, que perdeu de 1-0? Ele jogou de zagueiro, né? E eu entendo que a melhor opção, mas eu creio que o Carille não fará isso, seria o Marcos Guilherme. Eu entendo que a melhor opção seria o Marcos Guilherme. Por quê? Porque é um jogador rápido, um jogador mais jovem, um jogador que dá dinamismo para o Santos, estando numa fase ruim ou não. É um jogador que a gente tem observado, ele jogando na lateral esquerda, que ele é um rapaz, um jogador que marca muito bem, que dá trabalho para o adversário, uma formiguinha todo o tempo está tentando morder. Quando ele está num bom jogo, o jogo dele aparece mais. O Pará, nós já sabemos qual o tipo de jogo que ele faz. Ele tem uma dificuldade muito grande na marcação. O jogo do Pará é um jogo burocrático, joga muito para trás, não tem possibilidade de fazer cruzamentos dentro da área. O time do Bragantino é um time muito rápido e muito provavelmente o técnico do Bragantino vai fazer um jogo específico em cima do Pará, né? O time do Bragantino é muito jovem, tem o Prachetes lá e tudo mais. O time com certeza vai jogar em cima dele. E tem o Balieiro, que pode ser uma opção? Pode, mas também não se esqueça que ele pode ser uma opção na zaga, né? Que daqui a pouco nós vamos falar sobre quem poderia substituir Emiliano Velasquez, né? Então, dessas opções, eu ficaria evidentemente com o Marcos Guilherme, mas eu entendo que nessa posição quem vai jogar, eu acho que vai ser o Pará. Eu acho que o Pará vai ser o escolhido para substituir o Madison, né? O Madison. Mas eu creio que se o Pará jogar, e se ele não tiver bem o primeiro tempo, automaticamente ele vai ser substituído e com certeza vai entrar o Marcos Guilherme, se ele não começar jogando. Vamos para a zaga para saber quem que pode substituir o Velasquez. Fiz uma relação aqui dos zagueiros que têm sido relacionados, né? O Derek, o Palha, o Luiz Felipe, que já foi relacionado no último jogo, e o Kaique, né? Esses dois últimos, né, que até então por um certo tempo eram titulares do time, até sofrerem contusão. O Derek é um jogador que tem jogado muito no Sub-23, mas o Sub-23 acabou suas atividades, então o Derek só tem treinado, né, não tem sido muito utilizado. É bem verdade que ele tem sido relacionado, né, mas utilizado de fato ele não tem sido. O Palha, que é um jogador, você vê, né, como que é a confiança do jogador. O Palha
ele estava jogando no Náutico, o Diniz quis que ele voltasse, que ele tinha todo o esquema de jogo que o Diniz gostava, jogava bem pela direita, estava numa excelente fase. Muitos se falavam do Palha ainda permanecer até o final do campeonato, né? E outros queriam que ele voltasse. Ele voltou, começou a jogar bem, depois caiu numa fase muito ruim. E o momento do Palha, do Wagner Palha, é de desconfiança. Tá falhando muito, não tá tendo segurança. Quando ele entra no segundo tempo para substituir algum zagueiro, a torcida já fica torcendo o olho, já fica desconfiada, né? E tem o Luiz Felipe, que é um bom jogador no futebol aéreo, né? Principalmente futebol aéreo ofensivo, defensivo também, mas nós sabemos que a mobilidade do Luiz Felipe ela não é muito boa, né? E ainda sem ritmo de jogo para jogar num jogo com uma velocidade muito grande que provavelmente o time do Bragantino vai impor sobre o time do Santos. E aí eu falo, pessoal, não, mas o Santos tem que ter a humildade de saber que não tem time para jogar agredindo todo o tempo o time adversário. O Santos é um time que tem que jogar no contra-ataque. É bem verdade que os primeiros minutos de alguns jogos, como o Fluminense, por exemplo, o Santos jogou bem, mas depois recuou um pouco. No contexto geral, contra o Fluminense, o Santos fez uma boa partida. Já contra o Atlético Paranaense, jogou bem o primeiro tempo, depois no segundo tempo teve aquele sufoco, que mesmo senhor da situação, o Santos tomou bola na trave, João Paulo fez algumas 2 ou 3 defesas espetaculares, né? Foi o melhor jogador, inclusive, do campo, né? E tem o Kaique, pessoal, o Kaique que também, a exemplo do Luiz Felipe, ficou mais de 2 meses parado, totalmente sem condição para ser titular, do meu modo de ver, porque ele está sem ritmo. E o jogador Kaique é um jogador jovem, excepcional jogador, com a bola no pé, mas sem dificuldades ainda na bola aérea. E mesmo quando ele estava em condições, ele tinha algumas falhas. Pela idade, evidentemente, mas que ainda dá para consertar. Então são essas opções que o Carille tem. E a do Balieiro, que eu já havia falado, que pode ser uma opção na zaga também, né? Entendo que o Santos ainda tem que permanecer com os 3 zagueiros, né? O Bosa e o Robson Reis, para mim, tem que ser titular, mesmo o Robson Reis não jogando bem a última partida, né? Mas eu acredito que quem tem que entrar no lugar do Emiliano Velasquez eu acredito que deve ser o Kaique, mas eu acredito que na posição quem vai entrar no lugar dele, eu acho que vai ser o Luiz Felipe. O Luiz Felipe é um pouco mais experiente, não tem velocidade, é bem verdade, mas eu acho que o Carille vai optar por Luiz Felipe. Talvez ele coloque o Balieiro, que tem mais ritmo de jogo do que todos esses que eu acabei de falar. Pode ser, por que não? Mas eu gostaria que ele jogasse na zaga? Pessoal, eu gostaria que o Balieiro jogasse em qualquer posição. A única exigência e a única coisa que eu quero é que o Santos ganhe essa partida. O Santos perdeu esses 3 pontos contra o Palmeiras. É bem verdade que o time do Palmeiras é muito forte, né? Mas o Santos perdeu. O Santos tem que se recuperar, porque o próximo compromisso do Santos é contra o Atlético Goianiense lá em Goiás, né? Provavelmente eu acho que o Camacho já volta nessa partida, né? O Camacho vai voltar. Estava assistindo o jogo na Vila Belmiro, né? Nessa última partida. Evidentemente que ele não gostou porque o Santos perdeu, né? Mas é mais um reforço que o técnico Carille vai ter na próxima partida. Não nessa, na próxima, contra o Atlético Goianiense. Então, eu acredito que nessa partida joga Bosa, joga Robson e joga muito provavelmente Luiz Felipe, né? É a minha opção? Não. Eu preferia até que o Balieiro jogasse deslocado, melhor dizendo, na zaga, porque ele já o fez assim com o técnico Carille contra o time do Atlético Paranaense, que o Santos, repito, perdeu em casa e foi desclassificado na Copa do Brasil, né? Então, pessoal, eu entendo que o time do Santos, de uma maneira
da minha humilde maneira, né, que eu entendo, ele deve jogar com João Paulo, deve jogar na lateral direita com Marcos Guilherme, mas eu acho que ele vai colocar o Pará. A zaga deve ser com Bosa, deve ser com Robson Reis e vai ser com Luiz Felipe, mas eu gostaria que entrasse o Balieiro. A lateral esquerda, eu acredito que se o Marcos Guilherme não jogar na lateral direita, ele vai continuar na esquerda. Se ele jogar na lateral direita, eu acredito que ele puxará o Moraes, eu acho que deve dar uma oportunidade para ele. O meio de campo vai ficar com Zanocelo, Felipe Jonathan, né? E aí a gente pode colocar inclusive até o Tardelli, que está voltando provavelmente, né, daquele destempero que ele teve estomacal, naquela virose evidentemente. Ele vai jogar. E lá na frente o Lucas Braga e o Marinho, que também está numa péssima fase, né? Que se o Marinho continuar jogando dessa forma, logo logo quem está pedindo passagem é o Ângelo, né? Mas eu acho que o Ângelo entrou muito bem na partida. Ele e o Lucas Braga foram os melhores jogadores do Santos, né? Mas o Carille não vai sair colocar com ele jogando, não. Vai deixar ele no banco de reserva, provavelmente colocará no segundo tempo. Marinho, muito contestado. Jogadores do Santos contestados nessa última partida. Mas amanhã, com certeza, no pré-jogo, falaremos um pouquinho mais sobre a escalação do Santos, né? Espero que o Santos faça uma boa partida amanhã, mas amanhã a gente vai falar um pouquinho com mais detalhes daquilo que o Carille vai fazer com os jogadores do Santos, daqueles que ele vai escalar. Tá bom, pessoal? Essas foram as informações do Peixe. Graças a Deus, Peixe que vai ganhar amanhã com certeza. Tá bom? Abraço, fica na paz, fica com Deus. Olha, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais vídeos durante toda a semana. Meu nome é Vargas Joaquim, fica na paz, fica com Deus. E até breve, pessoal. Tchau.